Oi, 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 seja muito bem-vindo. Você está no canal Pipoca Crítica. Meu nome é Luciana Ligório e hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da série de The Last of Us, que foi ao ar ontem na HBO Max. Então, bora comentar? Mas antes, é claro, não posso deixar de falar para você, se inscreva no canal, clica aí no seu joinha, já deixa seu like, que essa série, ó, a gente vai trazer toda semana, todos os episódios, a gente vai trazer a crítica, curiosidades e coisas interessantíssimas sobre ela. Além, é claro, do nosso quadro Bora pro Cinema, com alguns filmes que estão nas telonas para você escolher o que assistir por lá. Mas bora falar de The Last of Us? Vamos falar desse terceiro episódio que eu já esperava, né, como fãzona de The Walking Dead que sou. Parece que tá seguindo uma mesma sequência, episódios fortes e logo depois alguns episódios mais brandos. Então, eu esperava que fosse acontecer isso, que esse episódio seria mais brando, por assim dizer, né? Depois, obviamente, do segundo episódio em que a gente sofreu muito com a morte do Joel, que foi uma cena intensa, difícil de assistir e bem dolorosa. Esse episódio, ele traz um momento em que as pessoas estão tentando se recuperar do que foi o traumático, a invasão, né, dos infectados na vila do pessoal. E então, a gente vai ter o luto, né, que eles perderam muitas pessoas, muita gente deles foi de arrasta, né? E também tivemos, como disse, a dolorosa morte de Joel, que era o líder deles ali, né? O que impacta um pouco mais nesse sofrimento deles. Era necessário um episódio assim, mais, digamos, tranquilo, pra gente entender o que se passou na cabeça do pessoal depois desse período. Aí aquela cena ali da Ellie, né, no hospital, ela acordando e ela tendo a visão, né, do que, mais uma vez, do que aconteceu com o Joel, o que a Abby fez com o Joel, ela dando aqueles gritos ali, foi algo assim, gente, pra mim, foi, naquele momento ali, eu chorei também, tá? Foi emocionante. Mas ali já te dava uma ideia de que ia vir realmente agora a história do jogo, né? Porque, na verdade, a Ellie não o Joel não é o personagem principal, mas sim a Ellie, né? E a gente já saberia que, infelizmente, ele iria de arrasta nessa temporada. Mas foi uma cena tensa, difícil de assistir, difícil mesmo, por toda a carga de emoção que envolveu, e hoje seria um episódio mais, digamos, tranquilo. Nesse momento você tem uma ideia já, falar, essa menina não vai perdoar isso tão fácil, né? E aí passam-se alguns meses, ela recebe alta, sai e começa uma discussão, porque sim, a Dina, ela sabia alguns nomes que ela não quis falar pra Ellie lá no hospital, até pra evitar, né, que ela fosse louca, se levantasse e fosse, né, assim, rápido. Mas, enfim, agora a gente começa a ver essa jornada dela, né, da Ellie. Primeiro com a votação, que a gente já sabia que, obviamente, eles iam dizer não, né? Eu acreditei nisso, que eles iam dizer não. Lembrando, galera, que eu não jogo o jogo, eu não faço ideia, então tudo pra mim é novidade, tá? E aí, agora, o que acontece? A Ellie vai resolver ir sozinha, né? Porque a gente já sabia que isso ia acontecer, obviamente. E a Gina, como nós, também sabia que ela não ia deixar isso barato e resolveu acompanhá-la, né, nessa jornada. Nesse meio termo, aparecem ali os cicatrizes ou scars, ou também chamados nos jogos de serafitas, né? Eles são introduzidos na série agora, porque pelo que pesquisei, no jogo eles já são falados assim ao longe, né? De quem são eles, que eles seguem tipo uma seita. Eles têm uma cicatriz no rosto, ainda não entendi muito bem dessa cicatriz, talvez seja para marcar quem seja do grupo, porque até as crianças têm essa cicatriz, né, no rosto aqui. Então eu imagino que seja para marcar quem é do grupo deles. Eles são tipo uma seita, usam umas roupas meio de monge, alguma coisa assim, né, nesse sentido. Então, e eles têm uma profetisa, me parece que é algo assim. Nessa parte, né, essa profetisa já foi de arrasta, ela não tá mais entre eles, mas ela deixou muitos ensinamentos e eles seguem esses ensinamentos.
parece que esses serafitas, ou os cicatrizes, eles foram separados em 2 grupos, e foi assim que ocasionou a morte dessa profetisa no jogo, tá? A série, não sei como vão desenvolver isso, ainda não sabemos. Mas aparece de relance eles ali, né, falando um pouco, o pai conversando com a filhinha e tudo mais. E aí, logo depois, eles se comunicam por assovios, né? Então, assim, de certa forma, é a forma, eles avisam, olha, tá sendo vigiado, não tá sendo vigiado, eles se comunicam assim por assobios. Eu nunca sei se é assovio ou assobios, sério, eu não sei, gente, mas eles ficam assobiando, acho que é assobiar. E eles assobiam um pro outro pra dizer se tá sendo seguido, se tá limpa a área, se pode andar, e o pai tá ensinando a menina a traduzir esses assobios ali. Um desses assobios diz que tem alguém no caminho, que tá vindo pra cima deles. Eles se escondem e corta pra outra cena. Ele desobedecendo a galera e começando a preparar suas coisas, assim como Dina, né? E elas também partem ali pra... Eu tô dando um resumão, bem resumão, porque aqui é com spoiler, porque é pra quem já assistiu, né? E aí é que me surgiu curiosidades, né? Porque elas estão indo em 2. Será que elas estão achando que é só um grupo de 4? Os Wolves? Será que elas estão achando que é só aqueles 5, né, na verdade? Aqueles 5 que estavam lá no momento em que aconteceu o que aconteceu com o Joel? Será mesmo, gente, que elas... Bom, enfim. E elas partem aí decididas a dar um fim na Abby, né? Que foi a pessoa que... E nos outros também que concordaram com ele. No meio do caminho ali, andando, eles descobrem que aquela galera, e a gente também, que aquele momento do ataque, aquele pessoal do cicatriz foi todo de arrasta pra cima. E isso, pra mim, foi chocante, porque eu acho que foi justamente isso que eles quiseram mostrar, né? Porque a criança também está lá. E isso foi um pouco chocante, né? Porque há poucos momentos antes, no episódio, você via aquela menininha toda ali sendo ensinada pelo pai e tudo mais, e de repente, pá, não tem mais aquele grupo, aquele pequeno grupo já está dissolvido. E uma coisa que a Ellie repara é o seguinte, olha, são vários calibres, né? Então, não é o grupo que a gente está acostumado. Tem alguma coisa aqui que não tá legal, né? Mas ela é tomada, né, pela cena de susto da Dina, que volta passando até mal, né, do que ela viu. E aí a gente depara com a cena da menininha. É algo assim, gente, eu fiquei chocada, sinceramente. Aí logo depois disso parte pra coisa que responde a nossa, aquela pergunta, né? Pra elas não respondeu ainda, mas pra nós já. Né? Eu ainda tava com essa dúvida, será que lá em Seattle são só esse povo? Não, galera, é muita gente. Quando pede lá o rapaz pra perguntar, o cara tá na vigília, lá num lugar alto, o portão 8 e 5, 1 e 3 e tal, e fala os números lá, e ele fala, olha, tá liberado. E aí mostra, gente, uma turma muito grande de pessoas treinadas como a Abby. Eu, sinceramente, já comecei a me estremecer de medo, falei, olha... Vai dar pra essas duas não, hein? Vai dar um pouco ruim, eu já, pensamento, desce do cavalo aí, porque vocês estão muito à vista. Bom, isso aí ficou para o 4º episódio, a gente vê como que isso vai se desenvolver. Mas o que é que você achou desse episódio? Você gostou? Você achou emocionante? Como que foi para você a experiência de assistir esse episódio? Um episódio carregado de emoções, né? Em que a gente se despede de personagens, mas principalmente do Joel. E uma coisa que eu achei bem interessante, né? A gente se despede do Joel, porque os outros personagens que foram de arrasta no ataque foram só personagens que são citados, mas eles foram figurantes ali, igual uma moça fala na reunião, minha irmã foi, né, perdi minha irmã naquele dia. E enfim, mas o que é que você achou desse episódio? Como que você sentiu esse luto da Ellie? Se você também conseguiu sentir a dor que aquele pessoal estava sentindo pela perda de tantos queridos? E o que é que você espera desses próximos episódios? O que é que você acha que virá por aí com esses novos integrantes, tanto cicatrizes como o pessoal da Abby, que veio agora forte com tudo. Por hoje é só. É isso. Beijos.